Oi, minha terapeuta, como que você tá? Acabei de gravar um vídeo, já vou emendar em outro. Porque no último vídeo que eu falei, eu já vou entrar na questão de. Ai, nem perguntei como você tá. Olha como eu sou mal educada. Como que você tá, minha terapeuta? Me fala como que você tá hoje. Se você anda se identificando comigo ultimamente, é hora de você procurar uma terapia também, tá? Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre encerramento de ciclos. Ultimamente, eu tô com uma facilidade de encerrar ciclos, nem sempre eu fui assim. Principalmente com amizade. Principalmente com amizade. E esse ano eu quero entender o porquê que eu tenho esse imã, que foi o que eu falei no último vídeo. Como eu falei pra vocês, né? Depois que eu saí da casa da minha mãe, eu comecei a quebrar a cara com o mundo. Que foi que eu vi o mundo e vi, cara, nem todo mundo vai me aceitar e me entender. Putz, é só um problema só por existir. Que legal. Ai, bacana. Legal, 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 legal. E, enfim, tá pegando o microfone? Tá. Enfim, é... E eu comecei a encerrar ciclos. Antes eu tinha muita dificuldade. Minha mãe sempre falou, gente, uma coisa que vai estar muito presente nos nossos vídeos é eu falar da minha mãe, porque minha mãe é minha inspiração de vida e minha mãe é o amor da minha vida, tá? Mas, enfim, eu sempre fui muito fraquinha pra amizade. Sabe aquele negócio, se eu trancar a rua, dá uma volta lá fora e tu tranca a rua, leva embora todo mundo e a gente sozinho? Antes sabe que é mal acompanhado, né, gente? Só que eu sempre tive muita dificuldade, como eu falei, depois que eu fiz 18 anos, eu fui morar sozinha, eu comecei a me meter com muita gente porcaria. Desde pessoas que queriam me incentivar a usar coisas ilícitas, que eu não uso, já usei, hoje em dia eu não uso nada, 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 tá? Nem beber eu bebo. Eu fiquei um ano sem beber. Ontem eu fui tomar um drink, tomei um, não aguentei, falei, ah, credo. Mas, enfim, é, sabe, eu comecei a ter muitas amizades ruins. Só que, ai, pô, 18 anos, fui morar sozinha. Eu tinha muito esse medo de ficar sozinha. O medo que eu não tenho de ficar sozinha em questão de relacionamentos românticos, eu passei a ter em questão de amizade, principalmente quando eu percebi que às vezes simplesmente eu ser eu, que foi o que eu falei no último vídeo, era um problema pra eles. Né? Mas, tipo, pô, eu tinha 18 anos, já tenho 21. Então eu tinha dificuldade pra encerrar ciclo. Tinha muita dificuldade pra encerrar ciclo. Às vezes a pessoa fazia, tipo, uma coisa horrível na minha cara, de chegar a literalmente roubar muito dinheiro meu. E eu, tipo, não, tá tudo bem. Eu acredito na sua mudança e foda-se. Só que hoje em dia eu não sou mais assim. Hoje em dia eu encerro ciclos muito facilmente. Eu aprendi a encerrar ciclos. Só que, como minha mãe disse hoje, tá na hora de você parar de deixar essas pessoas entrarem na sua vida também, né? Não só encerrar o ciclo. Para deixar entrar na sua vida também. Realmente. Preciso começar a ver os sinais de qual tipo de gente eu deixo entrar na minha vida também. A nossa energia, ela é muito importante. E às vezes eu encerro alguns ciclos agora, que eu percebi que eu era boa. Quando as pessoas faziam o que queria comigo, eu era muito boa. Eu era muito boa. Eu era muito boa. Pô, pintava e bordava comigo, eu era boa, eu era ótima. Agora eu comecei a impor limite. Eu perdoo uma vez. Pra falar que eu não perdoo nada, eu tô perdoando uma vez. Eu chego e eu falo, não gostei disso, disso, disso. Mude. Porque quando eu mudo, quando eu vejo correr alguma coisa, eu mudo. Então as pessoas também têm essa capacidade, certo? Somos todos seres humanos, todos temos neurônios, todos estamos pensando aqui, né? Então tá, eu tenho um lado psiquiátrico que eu consigo mudar. Então, pô, também consegue, gata. Pega na minha mão. E, enfim, e eu percebi que depois que eu comecei, tipo, pô, dou uma chance, a pessoa vai e faz de novo, decido tirar ela da minha vida, elas começaram a me taxar como ruim. Ai, a Heloísa é ruim, porque ela me tirou da vida dela. Mas você não me fala o que você fez pra tirar você da minha vida, né? Eu só sou ruim por tirar você da minha vida. Entendi. E aí elas começam a colocar como, ai, você vai me descartar, você vai me abandonar. A única pessoa que pode se pôr na posição de eu te descartar ou de eu te abandonar é você mesmo. E as pessoas colocam o encerramento de ciclo como algo tão difícil. E eu acredito que talvez seja é, por uma necessidade, um medo de ficar sozinho. Hoje em dia eu não tenho mais esse medo. Como eu falei, em questão de relacionamento romântico eu nunca tive esse medo. Mas em questão de amizade, depois que eu fiz 18 anos e eu fui morar sozinha, eu comecei sim a ter esse medo, depois que eu percebi que, pô, era um problema eu ser eu sempre fui muito acolhida pela minha mãe. Eu percebi que agora eu ser eu é um problema. Isso começou a pegar bastante em mim. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso.
Não tem mais isso. Hoje em dia, pô, vai embora. Não tá bom, não tá bom pra você, vai embora. Você tá me machucando, vai embora. Sabe? Porque eu entendi que às vezes eu ficar sozinha vale mais a pena do que eu estar rodeada de pessoas. Às vezes tá eu, uma vela acesa, a minha guitarra e a minha mãe, vale mais a pena. E a minha paz, o meu tempo, não vale a pena ser desgastado, ser jogado fora por ninguém. E eu comecei a encerrar esses ciclos e as pessoas começam a se colocar, ai, isso porque você tá me descartando. Você se colocou em posição de te descartar porque eu dei uma chance. Você fez uma coisa que me machucou, o que hoje em dia é muito difícil de machucar, mas que poderia me machucar. E eu falei, olha, eu não gosto disso, muda isso. Para, não faz mais isso. Às vezes, principalmente coisas absurdas. E você foi e você fez de novo? Eu sou ruim de tirar você da minha vida? Eu não sei por que as pessoas olham o encerramento de ciclo como algo tão difícil. É tão fácil você entender que você só precisa de você para você viver. Você não nasceu grudado com ninguém. Você nasceu sozinho, você vai partir dessa sozinho, sabe? É bem filha de seu João Caveira, né, gente? Ai, eu falando que não é falar de religião aqui, mas eles estão inclusos, né? Porque eles são minha família também. Da mesma forma que eu falo muito da minha mãe, eu vou trazer um pouco sobre eles, porque eles são minha família. E eu percebo que algumas pessoas, às vezes, têm isso, e as mesmas pessoas que têm essa dificuldade e me colocam como um monstro na hora que eu tiro elas da minha vida, são as mesmas pessoas que ficam chorando quando um relacionamento acaba. Eu não sou o tipo de pessoa que eu fico chorando se um relacionamento meu acabar, até porque geralmente sou eu que encerro eles, né? Mas quando eu vejo que, pô, tá passando dos limites, né? Minha energia é sagrada. Mas às vezes, pô, meu namorado parou de falar comigo. Ai, eu tô tão mal porque meu namorado parou de falar comigo. Ai, minha amiga ficou 5 minutos sem me responder, coitadinha de mim, ela não me ama mais. Eu acho que isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Mais sobre uma carência delas, uma necessidade de validação delas, uma necessidade de, pô, eu quero ser inclusa em algo do que sobre mim. E aí elas vêm projetar isso em mim. E eu fico tipo, cara, o que, que você tá fazendo? Você não sabe viver sozinho? É simples você viver sozinho quando você encontra sua paz. Então, assim, ultimamente eu tô sendo muito taxada de ruim por conta disso. E eu acho que, pô, as pessoas, às vezes você que tá vendo esse vídeo, talvez você precisa colocar isso dentro de você também, sabe? A nossa energia é sagrada. Nós somos uma média das pessoas que a gente anda. Porra, o Belial sempre falou pra mim que o meu corpo é um templo. Então ele sempre colocou muito em um ponto de você não vai ficar com qualquer pessoa. Porque não é qualquer pessoa que pode ter o poder de ter contato com a sua energia, de ter contato com o seu corpo, porque o seu corpo é sagrado, ele é um templo. Então, tipo assim, o meu corpo é um templo, a minha energia é um templo. Isso é sagrado. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me alimentar, eu tenho que beber água, eu tenho que fazer uma academia. Eu não quero fazer academia, mas eu vou precisar fazer academia, me exercitar. Mas isso não se emplaca só para relacionamentos amorosos, sabe? Foi uma coisa que eu comecei a entender também. Isso se emplaca às vezes para aquele parente tóxico. Isso se emplaca, nem sei se essa palavra existe, velho. Mas às vezes para aquela amizade que é tóxica, sabe? Também. Meu corpo é um templo. Por que que você quer? Gente, dá uma pausa aqui por causa da bateria do celular, como sempre. Por que que você quer deixar perto de você pessoas que só ficam chorando? Pessoas que só ficam reclamando? Pessoas que só vivem em uma mesmice, que só vivem em um mundinho e não saem daquela bolha, pessoas que não querem conhecer o mundo, que eu não falo só de conhecer lugar, mas tipo, pô, conhecer novas culturas, seja pelo seu celular, de estudar. Por que que você quer ficar preso numa bolha? A vida é tão linda. Por que que você quer se prender a pessoas que ficam o dia inteiro ali reclamando o dia inteiro? Sabe? Tudo é energia. E não só questão de energia, de psicológico também. Por que que você vai ficar se permitir? O que seria amor próprio? Amor próprio não é só você se olhar no espelho e passar uma maquiagem, é você cuidar de você. Você cuidar de você não é só cuidar do seu corpo, é cuidar da sua energia e das pessoas que ficam à sua volta. Como que você vai cuidar disso aqui, ó, da sua cabeça,
Se a sua volta só tem gente reclamando o dia inteiro, chorando o dia inteiro. Só tem pessoas que não querem crescer na vida, que não pensam em estudar, que não pensam em fazer dinheiro, vivem só naquele mundinho ali, sabe? Eu vou falar para uma experiência que eu vi de perto, de pessoas que só queriam ficar chorando por homem, chorando por homem, chorando por homem, chorando por homem, e o dia inteiro isso, sabe? Mas você coloca ali na experiência que você for, que você estiver vivendo, ou seja, tô falando da experiência que eu vi de perto, né? Por quê? Por que você vai se permitir? Por que, que você vai ser uma pessoa ruim de você simplesmente colocar a sua energia como sagrada e não deixar pessoas que vão poluir a sua energia? Porque uma pessoa, uma coisa é, pô, a pessoa tá mal, eu vou lá, vou dar a mão para levantar ela. Mas não adianta você tirar um porco da lama sem você saber o porquê que ele tá na lama. Porque às vezes o porco tá na lama só porque ele quer. Então uma coisa é, beleza, o porquinho tá na lama, vou tirar o porquinho da lama, vou dar banho. Você viu que o porquinho se levantou desse banho? Beleza. Mas aí você vê o porco querendo voltar para esse banho, às vezes o porco gosta de estar na lama. Às vezes o porco gosta de estar nessa lama. Às vezes o porco gosta de, pô, vou, vou ficar aqui mesmo, eu gosto de ficar reclamando, eu gosto de ficar chorando, eu gosto dessa bolha. Então por que que você, porque a gente seria uma pessoa ruim de encerrar ciclos e permitir, por que que eu seria uma pessoa ruim de querer do meu lado pessoas que priorizam elas mesmas, que querem fazer dinheiro, que querem conhecer o mundo, que querem estudar, que querem fazer uma terapia, que querem praticar o autoconhecimento, que querem fazer o skincare, que quer, sei lá, se exercitar. Eu não sou de fazer academia, mas tô tentando fazer exercício em casa. Academia nunca foi pra mim, eu gosto mais de dança, essas coisas assim. Sabe? Você não é uma pessoa ruim de encerrar um ciclo. Você não é uma pessoa ruim por se amar. Porque você se amar não é só você fazer uma maquiagem, você precisa fazer um procedimento estético. É você filtrar as pessoas, as energias que chegam perto de você. Entende? E é sobre isso. Te amo. Até o próximo vídeo.